muitos significados. Em muitos casos, estamos falando de alguém que está preenchendo uma lacuna, um vazio em sua vida, de uma forma ou de outra, chegando até a desenvolver uma relação de adoração por esses animais. Não havia dúvidas sobre o amor de Ted pelos animais. Ele viveu com sua Piton por 15 anos. Mas quando caiu em seu viveiro, independente do motivo, ele ficou diante de um animal faminto e nada contente. Isso indica que sempre que ia alimentá-la, estava arriscando sua vida. Conhecendo a personalidade do Ted, ele não queria ser atropelado por um motorista bêbado. E tenho certeza de que não queria ser morto por uma cobra. Mas se pudesse escolher, seria pela cobra. Sua mãe fez o que pôde para salvar o filho de seus piores excessos. Tragicamente, não foi o bastante. Agora só lhe restam lembranças. Ele fazia as coisas no calor do momento e nem ligava. Era assim, como eu disse. Se alguém o mandasse fazer algo, Ted faria. Fevereiro de 2005, Bucyrus, Ohio. Este helicóptero de resgate é a única chance de sobrevivência de Phil Gallant. Ele foi picado por uma das criaturas mais perigosas do planeta e o veneno mortífero está circulando por seu corpo. Eu lembro deles me tirando do helicóptero, empurrando a maca. Eu estava lá deitado e lembro de começar a tremer. E foi isso. Depois de tremer, não lembro de mais nada. O veneno pode agir depressa se não estiver monitorado. E se não contra-atacarmos com antiofídico suficiente, a pessoa morre. Phil Gallant foi picado por sua víbora rinoceronte. Quando ele chegou ao Hospital Universitário de Cincinnati, o veneno da picada estava cobrando seu preço. Gordura, músculos, vasos sanguíneos e tudo que temos dentro do braço começa a ser digerido. Exatamente como quando comemos um bife. Saiu da frente, saiu da frente. Phil logo perdeu a consciência e a família sabia que a situação dele era grave. Quando o vi na sala de emergência em Cincinnati, eu tive certeza de que ligaríamos para o serviço funerário. Ele estava muito mal. Nós pensamos que fôssemos perdê-lo quando ligaram dizendo que ele tinha começado a ter convulsões. Pensamos que estivesse morrendo. Monitorando os batimentos cardíacos? Tudo bem. Ótimo. Foi como se eu estivesse morto. Apesar da angústia, a família não se surpreendeu com a chegada deste dia. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria picado. Claro que não se pode mexer com elas a vida inteira e não ser picado. Os irmãos de Phil sabiam que ele tinha uma coleção enorme de cobras venenosas, mas também sabiam que esta paixão vinha da infância. Eu acho que os répteis sempre tiveram um grande papel na vida do Phil. Ele sempre gostou de cobras, aranhas. Ele saía e virava pedras, troncos, tudo que via só para encontrar os répteis. Colocava em jarros, caixas, em tudo que eles coubessem. Os mantinha por um tempo e depois soltava para que não morressem. O pai de Phil, em especial, detestava cobras e o proibiu de levá-las para dentro de casa. Ele ia até a estrada de ferro, pegava todas as cobras que encontrava e as colocava em um vidro. Ele as levava para casa e escondia no quarto do papai para que ninguém as encontrasse e elas fugiam. Quando ele contou isso, o papai ficou histérico. Mas nada que o pai fizesse ou dissesse impedia o amor de Phil por essas criaturas. Cobras me fascinam por um motivo. Elas são um músculo grande. Elas vivem
sem ajuda de patas, orelhas, sentem tudo pela vibração e cheiro. Elas sentem o sabor do ar. Mas as cobras são realmente incríveis. Phil era tão fascinado por estes animais que queria passar o resto da vida trabalhando com eles. Ele passou a estudá-las obsessivamente nos detalhes e se tornou um perito autodidata. Eu sempre quis trabalhar em um zoológico com as cobras, mas nunca estudei ou tive a chance de estudar para fazer isso. E sempre sonhei em ter um cômodo cheio das minhas próprias cobras. Eu comprei algumas aqui, outras ali, e depois começamos a resgatar cobras de lares inadequados. Eu comecei assim, depois passei para cobras venenosas. E isso deve ter sido a coisa mais interessante que eu já fiz. Para ele, cobras venenosas eram fascinantes. Mas os amigos para os quais ele as mostrava pensavam diferente. As mais assustadoras eram as najas albinas. Ele tinha várias cobras venenosas diferentes. Eu sei que ele tinha uma víbora do Gabão, sei que ele tinha algumas espécies de cascavel, mas as najas, para mim, pareciam as mais agressivas, já que elas chegavam na frente do vidro e seguiam cada movimento que fazíamos. Essas eram as que eu achava as mais intimidadoras. Sempre achamos que Phil fosse louco por querer tê-las por perto, mas mesmo assim nós nunca o evitamos por essa razão. No final, Phil tinha acumulado uma coleção de mais de 70 cobras na garagem. Se quisesse ir ao zoológico e passar mais tempo vendo as cobras, eu iria até a casa do Phil, porque provavelmente ele tinha mais cobras que o próprio zoológico. Mas Phil não as colecionava em segredo. Ele tinha orgulho de seus animais e todos na comunidade local sabiam dele e de sua obsessão. Nós sabíamos que Phil Gallant tinha essas cobras. E os policiais da patrulha às vezes paravam para visitá-lo, ver o que ele tinha. Phil era muito cuidadoso, deixando a porta fechada e as cobras dentro dos viveiros. Ser conhecido como o homem que tinha esses animais perigosos era uma grande parte de sua identidade. Eu acho que ele tinha uma cascavel diamante. Na verdade, eram Isso, várias cascavéis. E aranhas venenosas. Ele tinha 2 ou 3 crocodilos numa piscina infantil. O que mais que ele tinha? Ele tinha uma jiboia grande que ficava dentro de um viveiro enorme que ele podia colocar um coelho que ela comia ou qualquer outra coisa. Coelhos pra ela. É isso aí. Ninguém gostava muito, mas era assim. Ele era nosso vizinho e nós o tratávamos com respeito, só isso. Quando o Phil aparecia, era sempre um acontecimento, porque era uma presença marcante no local. E não custava nada ele vir à loja trazendo sua nova aquisição animal, uma jiboia grande, uma piton. Ele adorava exibir seus répteis na pet shop local. Há alguns anos ele trouxe um bichinho. Seu jacaré de uns 2 metros. E nós o deixamos exposto na loja o final de semana para que as pessoas pudessem ver. Mas havia um outro lado de Phil Gallant que poucas pessoas conheciam. O senhor não pode fazer isso. Chegou ao ponto de um dia, em maio de 2007, que ligaram para a polícia. Isso não é permitido. Senhor? Era para acusar Phil de violência doméstica. Senhor, por favor. Senhor! Senhor, escuta! Ele foi preso. Por favor. Enquanto estava preso, uma denúncia fez a polícia voltar à casa dele. Descobriram que ele tinha uma vida secreta, muito mais perigosa que possuir cobras venenosas. Após sua prisão por violência doméstica, a polícia voltou até a casa de Phil e ficou impressionada com o que encontrou. Além de ser obcecado por cobras venenosas, ele tinha outra obsessão:
criar bombas e explosivos. Phil Gallant está cumprindo uma pena de 2 anos no Instituto Correcional Ross, em Ohio, pela condenação de violência doméstica e fabricação de munição ilegal. Recordando, membros da família percebiam uma ligação entre a paixão de Phil por cobras e sua obsessão pela violência. Ninguém sabia de sua fabricação de bombas, mas Phil sempre se interessou por armas perigosas. Ele sempre foi fascinado por armas. Quanto maior a arma, mais interessado ele ficava. E eu acho que, quando ele foi adquirindo mais cobras, quanto mais perigosas elas eram, mais ele se interessava por elas. Para Phil, a ligação também é clara. Eu diria que me interessava pelas duas coisas, armas e cobras, por motivos ligados ao poder. Odeio dizer que era como uma viagem de poder, mas provavelmente era isso. As perguntas por que alguém quer ter uma cobra perigosa e por que alguém quer ter uma arma perigosa, eu diria que são sinônimas em alguns aspectos, pois são oportunidades para a pessoa sentir que tem mais poder e mais controle sobre o mundo ao redor. Em parte porque, no fundo, elas não se sentem assim de fato. Elas sentem que não têm nenhum controle ou poder. Phil era fascinado pelo poder que as cobras têm de matar e tinha prazer em testemunhar isso. Eu não quero parecer mal, mas sempre me interessei pela rapidez com que ela mata o rato que vai comer. Elas eram impressionantes. A diferença dos venenos nas diferentes espécies. O relacionamento dele com estes animais era sério. Eles significavam muito para ele. No fim, as cobras eram mais amigas que animais de estimação. Eu vivia no meu mundinho. Eu conversava com elas, perguntava como elas estavam, se estavam com fome ou se estavam com frio. Eu me sentia muito confortável com elas. Você está bem? Está? Está com frio? Quando você acredita que tem um relacionamento único ou especial com um animal selvagem, você começa a se arriscar com este animal de forma que não faria normalmente. Mesmo com todo o seu estudo, Phil achava que as cobras o conheciam e reconheciam e que estaria seguro com elas. Ele as considerava amigas. Esta complacência quase lhe custou a vida. Eu estava na garagem, trocando a água delas. A água da víbora rinoceronte estava suja. Eu baixei a guarda, porque ela nunca fez nada, nunca. Quando coloquei minha mão, antes de perceber, eu tinha sido picado. Ela acertou meu dedo do meio, que afastou. Depois acho que picou o meu dedo indicador. Minha mão queimava onde o veneno passava para subir para o meu braço. Minha sensação, eu sinceramente pensei que fosse morrer. A culpa foi minha de ter sido picado. Coisas que eu fiz errado. O hospital lutou para manter Phil vivo enquanto ligava desesperadamente em busca do soro antiofídico. Por fim, localizaram um pouco no zoológico de Cincinnati. Os médicos ministraram imediatamente o soro na veia de Phil e em 24 horas ele começou a se recuperar. Eu passei 4 ou 5